Você fez o Enem 2021? O Enem de 2021 ele foi muito complicado para alguns. Muitos alunos tiveram dificuldade para discutir sobre a questão do registro civil. Você saberia, para o tema do Enem 2021, montar um texto maravilhoso com argumentos, repertórios socioculturais e boas propostas de intervenção, também muito importantes para o Enem? Não? Então é hoje que eu vou te ensinar. Fica de olho! Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje, para que a gente possa discutir sobre o tema do Enem 2021, anota aí: invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse foi o tema da última aplicação do Enem em 2021. Papel e caneta na mão para você aprender a fazer uma boa tese, bons argumentos, bons repertórios e, claro, a gente não pode esquecer das boas propostas de intervenção. Bom, pessoal, em primeiro lugar, para esse tema especificamente, você precisa de perceber, você precisa de notar. A tese seria muito importante que você percebesse que o ideal fosse aquela ideia que aborde o seguinte: o registro civil é importantíssimo, ele pode ser uma forma de garantia do acesso à cidadania, mas muitas vezes ele não ocorre como deveria no Brasil. O registro civil é importante, oferece o acesso à cidadania, mas nem sempre ele é efetivado, nem sempre ele é garantido, o que acaba sendo um problema no nosso país. Pensando nessa discussão, seria muito interessante que a gente levantasse alguns possíveis argumentos relacionados a essa questão. Você pode, por exemplo, colocar como argumento no seu texto a falta de divulgação da gratuidade do registro civil individual. Muita gente não sabe, mas se você quer ter uma certidão de nascimento, a certidão de nascimento ela é feita gratuitamente. Muitas vezes as pessoas não buscam o registro civil por pensarem que ele poderia ser muito caro, e as pessoas não têm essa noção relacionada à gratuidade. Outra questão muito importante, muito interessante que você poderia discutir seria a questão da falta de cartórios para fazer o registro civil em determinadas regiões. Cabe também como argumento para nós. Em muitas regiões, as pessoas não registram só porque elas não têm a facilidade para acessar um cartório. E aí essas pessoas elas acabam ficando prejudicadas das mais diversas maneiras. Você pode colocar também na sua argumentação, e aí a gente entraria mais no campo das consequências. Você poderia colocar, por exemplo, que uma consequência muito comum nesse processo é de fato a invisibilidade. E como essa invisibilidade dos indivíduos se constrói? Ela se constrói basicamente na falta de possibilidade de acessar, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Se você não tiver um registro, se você não tiver uma identificação, você não consegue acessar o SUS. Você pode pensar também em questões relacionadas ao próprio processo educacional. Por quê? Para você fazer a sua inscrição em uma instituição de ensino, para você fazer a própria prova do Enem, você precisaria de ter um registro civil. Se essa pessoa não tem um registro, ela acaba de alguma maneira sendo excluída, ela acaba sendo de alguma forma ignorada. E isso sim seria essa questão da invisibilidade que você pode discutir no seu texto. Pensando agora um pouco na sua ideia dos repertórios socioculturais, tem algumas questões bem interessantes para a gente colocar. Um primeiro repertório para nós seria a própria Constituição brasileira, que no artigo 5º coloca que todos são iguais perante a lei. Ora, se todos são iguais perante a lei, todos deveriam ter de fato acesso, especificamente, aos registros, ao registro civil. Então essa igualdade ela acaba ficando somente no papel. E nesse momento nós lembramos de um segundo repertório muito importante. Temos até um vídeo no canal falando sobre esse repertório. Você pode tratar
sobre a cidadania de papel do Gilberto Dimenstein. O Gilberto Dimenstein, quando ele fala da cidadania de papel, ele afirma que muitas vezes os direitos, as garantias do cidadão ficam somente no papel e elas não vão para o plano prático, o que de fato acaba sendo um grande problema no nosso país. Você pode, além de levantar esses dois repertórios, entrar, por exemplo, na literatura. Tem uma referência muito legal e aí eu vou confessar para vocês, eu fiz o Enem agora em 2021 e fazendo o Enem 2021 eu coloquei esse repertório, por isso que eu lembro dele com muita tranquilidade, que é a obra Vidas Secas do Graciliano Ramos. Você pode comentar que no Vidas Secas do Graciliano Ramos, os meninos filhos do Fabiano e da Sinhá Vitória, eles não tinham nome. Eles eram chamados de menino mais novo, menino mais velho. Eles eram tão genéricos, tão insignificantes, eles eram tão desvalorizados que nem nome eles tinham. E você pode fazer uma analogia falando que as pessoas que não têm o registro civil, elas são invisibilizadas, assim como os indivíduos que não têm um nome. O que nós sabemos que é um grande problema e esse indivíduo, sem ter um nome específico, aparece em Vidas Secas do Graciliano Ramos, também repertório sociocultural para nós. Além disso, você pode buscar um repertório na geografia. Você pode comentar que no Brasil nós temos um grande problema relacionado à desigualdade social e à desigualdade regional. Como nós temos muitas diferenças entre as regiões no nosso país e como nós temos diferenças até mesmo no poder aquisitivo em uma mesma região, muitas vezes indivíduos não têm esse acesso ao registro, enquanto muitos outros têm o registro da maneira adequada e conseguem de fato, devido ao poder aquisitivo e ao consequente acesso à informação e à estrutura, à infraestrutura, eles conseguem ter essa garantia legal, o que é um desafio ainda para muitas pessoas. Olha, já colocamos vários argumentos, tese, repertórios socioculturais, então agora vamos pensar nelas, nas nossas suculentas propostas de intervenção. Bom, em primeiro lugar para este tema, ficaria muito interessante como proposta de intervenção que você colocasse sobre a necessidade da criação de um mutirão para a realização do registro civil daqueles indivíduos que ainda não têm. Isso seria feito pelo próprio governo federal, que incentivaria de fato os indivíduos a fazerem um registro nesse mutirão. Mas é interessante que você perceba que essa atitude ela não deve ser uma atitude que vai acontecer apenas uma vez. É necessário que a gente consiga oferecer infraestrutura para aqueles que não têm de fato. Como que a gente oferece essa infraestrutura? É a nossa segunda proposta de intervenção. Nós pensaríamos na criação de mais cartórios em regiões que têm essa escassez, que gera de fato a falta de registro. É necessário que haja mais cartórios no Brasil, principalmente nessas regiões mais pobres, para que o registro seja considerado algo de fato mais comum. O nosso agente, no caso, seria também o governo federal. Governo federal que entrará como agente em várias propostas de intervenção. E por último, para a gente poder fechar, nós temos também que ter campanhas que divulguem, que mostrem a importância do registro civil e campanhas que incentivem as pessoas a se registrarem, que seria também algo feito pelo nosso governo federal. E aí, gostou do nosso vídeo? Quer me contar o que você pôs na sua redação do Enem 2021? Me manda aqui nos comentários, eu vou te falar se ficou bacana, se não ficou, se tá dentro, se não está. Lembre-se de clicar no sininho para notificações e inscreva-se também no nosso canal. Valeu demais, um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!